olá a todos os promoters de feiras literárias do Brasil. E um olá especial para todos que subiram as escadarias da FLISM em 2019. Eu sou a Erika Gonzalez, estudante de bacharelado em letras, português e petiana. E eu sou a Victoria, também do curso de bacharelado e também petiana. E hoje nossa convidada é a professora Raquel Trentin Oliveira. Vozes do 40A. A professora Raquel possui mestrado e doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Santa Maria. Em 2014, cumpriu estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra. Atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. Seus temas de pesquisa abrangem os temas construção da narrativa, romance contemporâneo português, estudos pós-coloniais, relação literatura e memória. Então, prof, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Há algo a acrescentar ou a gente arrasou na apresentação Lattes? Lattes é um tanto formal, não é? É um pouquinho. Mas é mais ou menos isso, não é? É o que as letras dizem, não é? Sou também a mãe da Maia, gosto muito de ser professora do curso de letras, de ser professora de literatura antes de tudo, da Universidade Federal de Santa Maria. Sim. Eu tenho um carinho muito grande por toda a minha formação também ter sido nela, não é? Uhum. É bom, né? E seguindo nisso, o que fez tu querer cursar letras e cursar na UFSM, né? Já que tu tem tanto esse apreço pela universidade. A minha trajetória, ela representa talvez, ou exemplifica muitas trajetórias de estudantes que saem do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Brasil, né, para ingressarem numa universidade pública. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, num lugar muito pequenininho, filha de agricultores. Estudei sempre em escola pública, que não tinha acesso a livros dentro de casa, a não ser a Bíblia. Os meus pais tinham, não é, uma formação escolar bastante incompleta e aprendi a gostar de ler por acasos da vida, talvez. O meu pai valorizava muito a escola, gostava muito de contar histórias, de ler e interpretar o texto bíblico. Tinha uma visão muito humanista, muito sensível, inclusive para a língua. Acredito que isso tenha me influenciado, né, na minha visão também de educação, de língua e de sensibilidade, principalmente, né? Uhum. Eu comecei a ler muito cedo, ler muito, mas o meu acesso aos livros era um acesso da escola, Sim. né? Porque em casa eu não tinha o material, o livro, né? Sim. Então eu lia tudo o que havia disponível na escola. Então eu li muito pequenina, e a minha formação, o meu repertório inicial, meu repertório literário, ele foi construído mais ou menos até a 8ª série, né? O 9º ano agora. Sim. No ensino médio eu já mudei de escola e eu fui fazer o magistério. E o magistério, ele tá muito voltado para a literatura infantil. O foco é, não é, a literatura infantil. Uhum. Então eu li bem menos no magistério dos clássicos, né? Que eu li antes. Eu li a literatura brasileira romântica, realista. Tudo isso eu li até a 8ª série, mais ou menos, né? Série Bom Livro, Agatha Christie, né? Todos esses clássicos mais populares também que estavam disponíveis na escola. No magistério, a minha formação foi muito mais voltada para a didática do ensino, né? Mas aí eu tive contato com Piaget, com Vygotsky, alguma coisa até de Freud, né? Então foi um outro momento da minha formação. Isso me despertou o interesse por fazer psicologia, na verdade. Foi com a intenção de fazer psicologia que eu vim para a Universidade Federal de Santa Maria, que era uma referência a algumas primas, tios tinham estudado aqui já, não é? Como eu gostava muito de estudar, isso é um aspecto muito natural em mim, uma tendência Sim. mesmo da minha personalidade. Então eu vim sem conhecer, assim, ninguém na cidade, com poucos recursos financeiros, não é? Vim, na verdade, fazer estágio aqui em Santa Maria ainda, né, nos anos iniciais, né, estágio do magistério, e me preparar minimamente para fazer então o vestibular ao fim do ano, que era o vestibular de psicologia. Então, na verdade, como muitos alunos de letras, eu queria fazer outro curso. Tá? Que era psicologia, muito em função dessas leituras que eu fiz no ensino médio. Sim. Ou no magistério. Como o ensino médio, o meu ensino médio estava voltado muito para didática, para a formação inicial, né?
para pensar a formação inicial, a educação inicial, Sim. eu não tive muitos conteúdos preparatórios para o vestibular, de matemática, física, química, mais avançados. Então eu fiquei com muito receio de não passar no vestibular de psicologia, que era mais concorrido. Sim. Então, como eu gostava muito, sempre gostei muito de gramática, eu optei por, não, vou fazer letras, porque letras provavelmente eu vou estudar gramática. Porque aí tem um detalhe importante, né? Que eu acho que talvez as novas gerações, os novos alunos de letras não percebam muito isso, né? Na minha época, as informações sobre os cursos eram muito restritas. Quem estava fora de Santa Maria não conhecia a universidade, os currículos, as ementas, que hoje está tudo disponível na internet. Tá? Então, hoje, quando nós queremos buscar informações sobre o que um curso trata, né? Informações genéricas, né? Sobre o que se estuda em determinado curso, nós simplesmente entramos, né, na internet e buscamos essas informações. Então, quando a gente entra na universidade, a gente sabe mais ou menos o que vai fazer. Sim. Né? Mas eu, lá no interior do Rio Grande do Sul, sem acesso à internet na época, né, que eu fui ter acesso à internet já mais para o fim da graduação, não tinha esses recursos. Né? Então, nós não sabíamos. Letras eram assim, algo muito difuso, uma ideia muito difusa. Eu tinha uma noção muito difusa. Sim, mas todo mundo que vai fazer para letras também tem essa noção ainda hoje. Eu nem me dava conta, quando eu escolhi letras, da influência dessa formação inicial, né? Dessas leituras que eu fiz por conta. Sim. Às vezes eu me escondia para ler, porque minha mãe, né? Essa rotina mais rural, é uma rotina de trabalhos manuais, né? Eu sempre ajudei em casa, desde pequenininha. Minha mãe mesmo brigava, né? Olha, larga esse livro, o que você tá fazendo aí no meio do mato, lendo, né? Então era muito estranho, eu sempre me senti uma menina muito estranha naquele mundo, porque era realmente um perfil que não parecia não caber ali. Sim. Quando eu entrei no curso de letras, eu não tinha a noção da importância da literatura dentro do curso de letras. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estudaria teoria literária, que eu continuaria fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Isso me fez ficar nas letras. Eu me encontrei uma identidade que era profissional, mas que tinha a ver com a minha história, né? Com o meu gosto, com os meus gostos, enfim, né? Com as minhas preferências e interesses. Sim, interessante demais. Em nenhum momento, assim, dentro das letras mesmo, tu pensou pegar a área de psicolinguística? Não pegou, te encantou, assim, tipo, meu Deus, achei a psicologia aqui dentro. Eu sempre fui uma menina que, dentro das letras, me interessei por tudo. Eu nunca separei em caixinhas as áreas, assim, dentro das letras, né? Sim. Por exemplo, linguística e literatura. Pelo contrário, eu acho que as duas são muito complementares e o casamento entre elas é fundamental tanto para nossa formação quanto para nossa atuação profissional. Meu primeiro projeto de iniciação científica foi na linguística. E foi com Vygotsky, na verdade, estudando, né, retomando uma leitura que era lá do magistério, mas com uma outra professora, que é a professora Márcia Correia, pela qual eu tenho muito carinho. Acredito que no segundo ano de graduação, eu desenvolvi um projeto numa das escolas do bairro Tancredo Neves, aqui de Santa Maria, pensando escrita, reescrita, né, trazendo também um apoio aí para os alunos, né, Sim. da escola, na perspectiva então construtivista, né, vigotskiana. Só que ao mesmo tempo, meu gostinho pela literatura, né, era muito forte. Sim. Tinha bolsa, né, então essa história eu até conto, porque a professora Márcia Correia, ela me convidou então para participar do projeto, depois, né, do resultado ali das primeiras disciplinas, né, que às vezes naquela época o professor convidava. Hoje nós fazemos editais, abrimos editais, né, para selecionar os bolsistas. Mas a professora me convidou, a professora Márcia me convidou: Raquel, quer fazer parte do projeto? Claro, não é? Ao mesmo tempo, a professora Silvia Paraense me convidou para participar do projeto dela. De literatura. Só que a professora Silvia me convidou, assim, alguns dias depois.
E eu já tinha o convite da professora Márcia. Né? Então, apesar do convite, né, da professora Silvia, que muitos gostariam, né, de trabalhar com ela, por ser na literatura, já tinha dado a minha palavra, né, à professora Márcia, e terminei um ano, então, de projeto na linguística, e depois eu passei para literatura, né? Onde eu já comecei a trabalhar com literatura portuguesa, isso na metade do curso de graduação. Então, a minha iniciação científica foi até o final do curso de graduação em literatura portuguesa. E nessa perspectiva de literatura portuguesa, tu tem alguma preferência específica por literatura portuguesa, um interesse tipo, que foi teu maior, assim, e trabalhar com essa de Queiroz, porque é o teu trabalho maior, né? Com essa, tu tem até um livro publicado sobre o Essa de Queiroz, né? Conta um pouco pra nós sobre isso. Na verdade, eu gosto de trabalhar com literatura, antes de tudo. A literatura portuguesa, ela veio muito pela influência da professora Silvia Paraense mesmo, então, que acabou, né, me sugerindo uma trajetória aí. E hoje eu sou orientadora também de mestrado, doutorado, então, e de iniciação científica, que para mim é muito cara. A iniciação científica para mim é um processo fundamental. Sim. Eu desenvolvi um gosto muito especial pela literatura portuguesa, pelo Essa de Queiroz, que apresenta um tipo de literatura que me atrai bastante. Eu estudei no mestrado, vocês não citaram aí, não é? Mas a gente vai citar. Vai. Então, né? Mas que é um outro perfil que também me atrai, né? Um outro perfil de escrita literária que eu estudei a autora portuguesa contemporânea, Lídia Jorge, né? Que tem que é viva, que tem uma produção bastante profícua e extensa. Mas se eu pudesse dizer o que me atrai, né, em termos de estilo literário, é uma literatura, por um lado, uma literatura que tem uma perspectiva crítica social pelo viés da ironia, da ambiguidade, né, aquele riso cínico, aquele riso que nos diverte, mas ao mesmo tempo é extremamente ácido e crítico em relação à sociedade, em relação aos nossos comportamentos sociais, ideológicos, enfim. Então, o Essa representa muito bem para mim essa literatura, né? E por outro lado, e talvez a minha identificação como leitora seja maior aí até, uma literatura mais intimista, uma literatura mais voltada para os dramas internos. Então aí eu colocaria... Então a Lídia Jorge, ela associa um pouco isso, né? O olhar para fora e o olhar para dentro. É bastante interessante a literatura dela por causa disso também. É uma das linguagens que consegue alcançar esse aspecto da condição humana que outras linguagens não conseguem, justamente porque através da ficção ela representa, né, esses dramas interiores das personagens, né? A mente, por exemplo, né? Os fluxos mentais, enfim. Essa literatura, ela me atrai sobremaneira. Eu particularmente gosto também. Isso também diz sobre a tua linha de pesquisa, né? Porque tu segue a linha de pesquisa de literatura, cultura e interdisciplinaridade, né? Mas tem outra área da literatura que também segue outro caminho, né? Mas isso que tu falou segue... Exatamente. Pegando um ganchinho agora que a senhora falou no seu mestrado, eu queria saber se a ideia de fazer um mestrado e um doutorado, ela já vinha antes ou foi durante a graduação, assim, que tu decidiu, é isso que eu quero fazer um mestrado e um doutorado. Conta como foi montar a pesquisa... Como foi essa experiência para ti? Como eu disse, a iniciação científica para mim, assim, é uma parte fundamental da formação na universidade. Sim. É o lugar da experimentação, é o lugar da reflexão, é o lugar dos projetos, de colocar as ideias individuais, né, em desenvolvimento, porque as disciplinas e essa rotina mais ordinária, vamos dizer assim, mais convencional das disciplinas, ela é muito interessante porque nos desafia, são muitas leituras, elas, né? Sim. Mas por vezes nós não temos tempo de avançar,
né, na análise de um problema, no desenvolvimento de um projeto mais apurado, né? A iniciação científica, eu aprendi desde a escrever, né, um bom texto, um texto orgânico, um texto coeso, coerente, né? A todos aqueles passos iniciais da pesquisa, né? Que na época a gente tinha que ir para a biblioteca, não havia esse acesso fácil à informação como nós temos hoje, não é? Então, mas para mim a iniciação científica foi fundamental para esse passo seguinte, a escolha da pós-graduação. Na verdade foi uma continuidade natural. Estava estudando literatura portuguesa já, orientada pela professora Silvia Paraense, então já fui para o mestrado. Lembrem que eu falei para vocês no início que eu fiz magistério, que eu tinha toda uma inclinação para ser professora, assim, para ser professora, exato. Tenho que confessar para vocês que eu desisti muito em função das condições que o professor do ensino básico, do ensino fundamental tem no Brasil para educar. Né? Eu sei que eu tenho que estimular meus alunos, esse é o meu dever em sala de aula, né? Eu também dou aula para licenciatura, mas essas condições pesaram no momento que eu decidi ser professora do ensino superior, né? Poderia ter mesmo depois do mestrado, doutorado, né? Ainda que fosse literatura portuguesa, né? Todo o meu trabalho em literatura portuguesa, que é e não literatura brasileira, né? Mas mesmo assim eu poderia ter ido para a escola, né? Mas eu já de cara fiz concurso e tentei ficar no ensino, me estabelecer no ensino superior, né? Mas foi muito natural para mim, então foi um processo, eu fiz a seleção, é um processo difícil, né? Eu passei assim por um perrengue danado, por todas as questões emocionais, porque eu sempre fui uma aluna que me cobrava demais, e havia uma expectativa, né, por ter sido já uma aluna de iniciação científica, por já ter né, então querer corresponder às expectativas dos outros, né, então muito difícil. Eu lembro assim do dia da prova, foi um horror. Passei ali, não é? Mas durante o mestrado eu tive uma experiência também muito bacana, que foi fazer um sanduíche fora, né? Na época a gente tinha essa possibilidade, eu fiz um sanduíche na Unicamp. Se eu fosse aconselhar meus alunos hoje, né? Eu aconselho quando posso, sair da universidade, né, ter essas experiências em outras universidades, né? Eu acabei fazendo doutorado também na UFSM por circunstâncias pessoais, mas esse trânsito ele é bastante importante para ampliação da formação, naturalmente, né? Então foi uma experiência importante também para mim esse estágio, né, na Unicamp. Até para conhecer, né, como outras instituições lidam com o mesmo assunto que a gente lida também, né? Porque às vezes uma coisa que tem aqui, eu lá em outro lugar é diferente, até mesmo aqui dentro, né? Desde o diálogo cultural, né? E quanto ao teu pós, eu gosto bastante de quando eu vejo que os professores fazem viagens assim internacionais, eu já fico feliz que eu gosto disso. O teu pós, tu fez um estágio em Portugal, né? Como é que foi essa experiência em uma universidade fora? Teve alguma coisa a ver essa decisão de ir pra lá com a tua admiração pelo Eça de Queiroz? Como é que tu te sentiu, assim? Como é que tu sentiu a diferença cultural? Como é que foi? Para ver como os acasos da vida, às vezes, eles têm uma importância muito grande nas nossas trajetórias, né? Eu participei de um evento no CAU, em que o professor Carlos Reis, que foi meu orientador em Portugal depois e que hoje, inclusive, eu assisti a sua última aula na Universidade de Coimbra, ele fazia uma palestra. Ao final, ele estava apresentando um trabalho sobre José Saramago. E eu tinha acabado doutorado, eu acho que estava entrando na universidade, assim, 2012, talvez, antes ainda. Né? Eu tenho 10 anos de casa já. Tô velha. Com uma carinha de nova dessas.
Ai, obrigada, mas essas aulas remotas estão me envelhecendo. Cada um envelhecendo 80 anos nessa quarentena de uma vez só. Tá difícil de manter, assim. No final da palestra, então, eu conversei com o professor Carlos Reis e conversamos sobre o meu doutorado. Sim. Sobre essa de Queiroz, ele me pediu que enviasse a tese para ele ler. E eu enviei e ele gostou bastante e me deu retorno. Depois, quando eu resolvi publicar a tese, que virou um livrinho, um livreto, na verdade, porque eu acabei enxugando muito, né, para atrair um pouco mais o leitor. Sim. Também, né, tese é tese, livro é livro. E ele até fez o prefácio, que né? Chique. Então nossa relação começou aí a se estreitar. E também em função, né, da minha formação e da influência da professora Silvia na minha trajetória. Sim. Eu estudo narratologia desde a graduação, né? Então, uma narratologia mais estruturalista. Né? Sim. E o professor Carlos Reis sempre foi uma das minhas referências, né? Na abordagem da narratologia. Uhum. Quando eu terminei, já estava dando aula, já estava entrando na pós-graduação, eu achei que era o momento, né? Já que eu também orientaria outros alunos, de expandir a minha formação teórica em narratologia. Sim. Né? E aí eu escrevi um projeto pensando nisso, porque o professor Carlos Reis coordena um grupo grande de pesquisadores em Coimbra, voltados para a narratologia chamada pós-clássica, né? Ou para os estudos narrativos contemporâneos, enfim. Então eu fui com um objetivo muito claro, que é ter um tempo para estudar e conhecer novos teóricos que estão pensando a narrativa, os seus elementos estruturais, as suas funções, os seus efeitos, né? E expandindo ao mesmo tempo alguns conceitos que nós tínhamos lá da narratologia clássica. Então eu fiquei estudando em Portugal, né? Principalmente lendo. Eu tinha encontros com o professor Carlos Reis em que nós discutíamos os textos teóricos que havíamos programado. A honra, né? meu que Deus. Era pauta. Foi um momento bem produtivo. E daí disso surgiram trabalhos, né? E outras parcerias. Hoje, né, eu ainda hoje colaboro com o dicionário de personagens da ficção portuguesa, que é um dicionário virtual. Sim. Em construção progressiva. Então, no momento eu tenho estudado personagens da obra do Virgílio Ferreira, que é um autor muito caro da literatura, que tem justamente esse viés mais intimista, aquele que, né, a gente que gosta. Eu falava antes, existencialista, aquele que a gente gosta. Exatamente. Exatamente. Hoje à tarde, eu me encontrei com um grupo chamado Grupo Essa, que é um grupo coordenado pelo professor Helder Garmes, da USP, e nós temos um grupo que estuda o Essa de Queiroz. Nós temos reuniões mensais, virtuais, né? Tem professoras da Itália, professoras portuguesas, professores de várias universidades. Internet, e agora tá muito... Não, é a internet mesmo que facilita esse diálogo, né? Mas eu hoje só assisti, porque estava muito cansada, eu não contribuí para o debate, mas assim, então eu participo, né, continuamente. É um grupo também que eu estou estudando, quer dizer, eu estou me atualizando, né? É uma forma de nós nos mantermos ativos em termos de produção, né? Que é um dos lugares também, né, de trabalho do professor na universidade. Sim. E, prof, você teve toda a sua formação na UFSM. E como é que é tu ser colega hoje em dia daqueles professores que foram teus professores? E até, não sei se já tem algum aluno que é também seu colega agora. Como é que é essa relação de estar, no meio de tudo, assim? Pior que tem aluno que é meu colega, vocês acreditam? Eu vou confessar, ele vai me matar, né? Mas tudo bem, o professor Enéas foi meu aluno, porque eu fui de literatura clássica.
clássica, porque eu fui professora de literatura greco-romana em tradução durante o meu mestrado. Eu fui professora substituta. Sim. E nessa época eu dei aula para o professor Enéas, eu dei aula... Depois o professor Marcos de Martini me substituiu. Eu dei aula para o Lucas Zamberlan, que foi professor também substituto no curso, de literatura greco-latina em tradução, filologia. Não gosto. Eu me esforcei, eu juro. Mas assim, eu gosto muito dessa fase da literatura clássica. Gosto mesmo muito, Sim. assim. E foi aí que eu comecei no bacharelado. Porque o bacharelado, quando eu fui a primeira professora concursada para o bacharelado. E o bacharelado tinha disciplinas voltadas para o período clássico, ainda tem. E eu acabei assumindo então essas disciplinas, né, para o clássico da antiguidade, né, greco-romano aí, greco-latino. Tem aspectos positivos e aspectos negativos, né, de conviver com os próprios professores, né, porque eu me lembro que quando eu entrei na época, o professor Orlando era chefe do departamento, e ele me disse, agora muda a ficha. É outra perspectiva, né? Agora você muda a perspectiva. Agora você não pode, né? Porque mas é muito delicado ao mesmo tempo. É muito delicado. Porque você tem, claro, um respeito, mas também, né, você tem muita influência de tudo que veio antes, você tem, né, se sente até na obrigação, né, de respeitar toda essa história, e deve respeitar toda essa história, né? Mas, claro, há momentos que é preciso também romper, que é preciso, né, entrar em conflito mesmo com os meus professores, meus mestres, né? Então é delicado, vamos dizer assim que é delicado, né? Porque tem toda uma carga também que já vem, né? Houve bastante mudanças no curso, né? No bacharelado passou a existir também, eu acredito, da época que tu estudou. Sim. Daí, como foi, tipo, passar por todas essas evoluções, assim, do curso para que ele é hoje? Acho que tem dois aspectos importantes aí. Primeiro, essa mudança curricular, né? Que houve várias mudanças, na verdade. Quando eu entrei, era licenciatura dupla. Eu fazia português e inglês. Depois eu optei, em função da iniciação científica e da minha dedicação à literatura. Então eu acabei ficando só no português. Muitos alunos faziam essa opção num determinado momento do curso. E depois mudamos, né, para as licenciaturas simples. Então a nossa licenciatura em português e literaturas de língua portuguesa, licenciatura em inglês, né, e mesmo em espanhol, né? Então essa foi uma das primeiras mudanças importantes. Depois a criação do bacharelado, que deu a oportunidade de nós estudarmos mais em função de uma carga horária menor, né, nas disciplinas de didática e da educação, né, especificamente. Então deu a oportunidade de nós avançarmos mais no estudo das literaturas, das teorias linguísticas, de ter programas mais abrangentes. Então eu não peguei essa fase eu já peguei como professora, né, não como aluna. Então esse é um aspecto que eu acho que o curso ganhou. As licenciaturas duplas elas eram interessantes, elas realmente poder fazer, né, sair formado como professor de língua inglesa e de portuguesa era um ganho importante. Mas eu acho que o bacharelado foi um passo também importante, fundamental na história das letras. Então eu vejo esse ganho, né, como muito positivo. Agora, de uma outra perspectiva, né, falando de uma maneira mais pessoal, né, a grande mudança, eu sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula, né, ser aluno é muito bom. Sim. Ser aluno é esse momento da universidade, esse momento principalmente da graduação. Os perrengues. É uma das melhores...
é uma das melhores fases da vida. E a gente tem umas responsabilidades, não assim. tem umas responsabilidades que se a gente fosse professor a gente teria também, né? E a gente tem todo um amparo de ter dúvidas e tirar dúvidas e conversar e errar muito. E professor às vezes já, tipo, por exemplo, tem uma dúvida, já não sabe pra que lado vai, sei lá. Ai, Eu acho sim. que tem essa parte assim, não sei se eu tô viajando aqui. Não, tá mas, totalmente coerente, Vitória. Pra mim, o principal é que o estudante ainda de graduação, né, ele está sendo apresentado para um leque de saberes, né, extremamente amplo e desafiado por diferentes professores. Sim. Eu acho que desafio é a palavra. Por diferentes linhas de pesquisa, por diferentes projetos. Então ele tem assim né, uma rede grande de possibilidades. Então cada aula pode ser, não que a aula ela não termina ali, se o aluno souber aproveitar, né, ela não termina ali, e se o professor também estimular isso. Cada aula ela pode ser o começo de algo, né, de um projeto, de novas ideias, enfim, é muito profícuo essa situação, né, da graduação. Eu acho que basta vocês pensarem, eu digo isso para os meus orientantes quando eles reclamam, professora, mas eu não li isso, mas falta isso, mas falta aquilo. Eu digo assim, façam uma comparação. Primeiro dia de curso e o momento que vocês estão hoje. Como vocês entraram e como vocês estão. Então, não tem nem como fazer essa comparação. Com todas as dificuldades, com todas as lacunas, com todos os problemas que todos nós sabemos que temos, né? Em diferentes níveis, nós sabemos que há um ganho considerável, né? E que é perceptível esse ganho, né? Basta olhar para a formação individual de cada um. Então, como professora, os compromissos aumentam, né? A gente está no outro lugar. A função é criar esses desafios, é estimular, e nem sempre nós conseguimos fazer isso, né? Então, agora, por exemplo, para mim está sendo muito difícil viver, né, esse momento ao mesmo tempo que eu estou trabalhando muito, tudo mais, mas difícil principalmente em achar uma forma de conseguir conquistar o meu aluno e desafiá-lo a ter vontade, né, de continuar comigo, né, de continuar lendo literatura, de continuar sentindo interesse, né, pelos objetivos das disciplinas que eu leciono, que eu estou lecionando. Tu também é uma das idealizadoras da FLISM, né, que é uma das coisas que tu é bastante conhecida no curso, que é a FLISM, né? E como é que é idealizar a FLISM, de onde surgiu? Eu vou reproduzir as palavras do meu marido, do Gerson Verla, da idealização dele primeiro ele que veio com essa ideia. Ele é um grande leitor, ele é professor também, ele é músico, né, mas é professor também na pós-graduação em letras, e ele veio um pouco com a experiência das jornadas literárias de Passo Fundo, com essa ideia de nós criarmos uma festa literária em Santa Maria. Ele compartilhou essa ideia com Enéas, que é um produtor cultural que tem publicado, enfim, né, que tem um apreço e se dedica bastante, né, à produção, e pensa o objeto, o livro e tudo mais. Mas eles estavam muito naquela conversa, né, homens tomando vinho. Não saía do papel, tava saindo. E não saía do papel, homens tomando vinho e imaginando o que fazer. E Se não fosse a Raquel, né? Eu sou muito prática, assim, não sei se é um mérito ou não, mas enfim, eu acabei
Disse, não, vamos fazer então, vamos fazer. E ousei fazer alguns convites na época para o Isulfato, foi o primeiro que eu convidei, assim, dizendo, porque nós tem recursos, né, pouquíssimos recursos, nós até hoje não tivemos patrocínios de fora, nem buscamos, né, é um evento totalmente gratuito, mas está difícil, assim, também conseguir, esse ano foi muito difícil, né, essa questão financeira ela nos preocupa, não sei o que vai ser da FLISM ainda em função disso, mas então eu ousei fazer alguns convites e deu certo, né, o Isulfato abriu a FLISM, então acho que isso atraiu bastante também o público. E eu gosto muito do projeto, mas é um projeto que dá muito trabalho, né? É um trabalho bom de fazer, é um trabalho muito bom. Esse ano a FLISM em Casa foi assim, uma resposta muito positiva, porque nós tivemos também muitos participantes de fora da cidade, né? Sim. A ideia também é começar um diálogo nas escolas, um diálogo que anteceda as datas de realização da FLISM. O ano passado a gente até conseguiu fazer algumas oficinas, né? Colocar as escolas nessa festa mesmo, né? Integrá-las à festa. E assim, é muito gratificante para mim, porque há um envolvimento de muitos alunos do curso de letras, né? De orientandos, o público também, né? Muitos alunos de letras participam, colegas. O ano passado muitos colegas assistiram. Sim. Esse ano também participaram também como palestrantes. É um outro lugar, é um lugar mais descontraído, né? É uma outra forma de comunicação também, que é diferente, né, da forma como às vezes a gente trata a literatura dentro da academia, não é? Sim. É um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, né? Mas é um projeto que nos preocupa um pouco em função dessas restrições de recurso. Sim. Mas eu acho que cada vez vai ficando mais forte o resultado, a cada ano é muito bonito. Eu, particularmente, eu não sou tanto da área da literatura, mas eu gosto muito da FLISM. Bom ouvir isso. É muito bom. Que bom ouvir isso. É uma ideia muito gostosa. Muito obrigada, Raquel, inclusive, por ter feito a ideia sair do papel. Não precisam agradecer, merecem. É verdade. Vitória? Eu já gosto mais da literatura do que a Érica. Eu sou totalmente da literatura e linguística. Eu até uso assim, mas pra literatura. Fora isso, eu fico... Não, eu sou mais parecida com a Raquel da psicologia, lá com psicolinguística. Sabe que a literatura e psicologia também, não é? Filosofia, não é? Elas conversam muito bem, né? Há uma porosidade aí entre essas áreas que é extremamente tudo depende frutífero. do que tu vai fazer também, né? Do que tu vai pegar como objeto de análise, tudo dá pra colocar um pouco na literatura, porque a gente fala sobre tudo, né, Raquel? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a FLISM foi no ano passado, e eu gostei bastante, porque eu também era meu primeiro ano na faculdade, eu conheci bastante sobre o que os meus professores falam, né, nas suas linhas de pesquisa e como leitores também, e eu acho que foi o primeiro contato que eu tive presencialmente com algum autor, e foi tipo uma experiência muito bacana, assim, que eu acho que só a FLISM naquele momento, assim. Então eu acho que é uma coisa muito importante que vocês, idealizadores, trouxeram, né, para Santa Maria também. Essa convivência, né, esse contato ainda que, né, rápido, né, com o autor, eu acho que é um dos ganhos principais, assim, da FLISM, né, porque o autor tá muito distante da gente, né, e aí compartilhar as experiências, né, tanto de leitor, de escrita, do Inácio de Loyola Brandão, ano passado, né, eu acho que foi assim, quem ouviu saiu de lá encantado, né, do próprio Isulfato. Esse ano também o Cristóvão Teza fez, né, teve uma participação assim, muito generosa, né? Ele produziu todo aquele vídeo, ele produziu sozinho, não é? Ele nos mandou pronto. Eu pensei que vocês tinham editado todos os vídeos. Não, assim. os demais sim, Vitória. Todos nós editamos, né? Mas o Teza mandou pronto. Então ele fez assim,
ele editou, né? Então, assim, foi um carinho grande, né? Eu agradeço cada e-mail que eu mando para ele ainda, porque ainda estamos resolvendo pendências, né? Melhores amigos de novo. Eu agradeço, né? Eu agradeço ao carinho dele, ao público e pelo público também da FISM, né? Sim, prof. E agora, a senhora tinha dito que tinha ouvido alguns episódios do PET, né? Então, a gente vai para nossa parte favorita, que é o quadro super original, não copiamos de nenhum lugar mesmo, da face da Terra, o De Frente com o PET, que no caso, eu vou te explicar, né, já que não existe em outro lugar. Eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai responder bem rapidinho. Tipo, tu não pode pensar muito, é bate e volta. Pronta? Pronta, não sei. Vamos ver. Indica um livro. O Retorno de Dulce Maria Cardoso, que nós estamos lendo no grupo Vozes e Perspectivas da Literatura Portuguesa hoje, nesse momento. Muito bom. Uma música, ou uma banda, um artista? Caetano Veloso, pelo poeta, compositor, intérprete, por representar um Brasil que ainda me encanta. Em uma palavra, o que é ser professora de literatura pra ti? Uma palavra. Agora complicou o negócio. Essa aí pega muita gente. Compartilhar sensibilidades pela palavra. Sei lá. É difícil, né, gente? Tá, vamos pensar numa palavra. Foi mais de uma palavra, mas tá valendo. É ler com os meus Pode alunos. ser. Agora, uma história engraçada com algo que aconteceu contigo na graduação, até depois, ou até algum perrengue chique em viagem. Alguma vergonha alheia, sabe? Um mico, assim, que te faz rir até hoje, que tu para e dá risada sozinha. Tá, gente, agora vocês me pegaram. Primeiro, de memória eu sou horrível. E claro que eu faço questão de esquecer os micos, né? Perrengue, sim. Perrengue eu lembro de alguns. Eu me lembro do mico, né? Que a professora Silvia reproduz pelos cantos. Se reproduzia na época, não é? Do mico. Porque eu fui estudar um poema do Jorge Sena, que é um autor contemporâneo da poesia portuguesa. Contemporâneo, hoje... A maior produção dele, da década de 60, 70, enfim. Eu fui estudar um poema que ele escreveu nos Estados Unidos. Ele foi professor também no Brasil, exilado, né, na época da ditadura salazarista em Portugal, e depois morou nos Estados Unidos. E ele tinha um longo poema, né, que trazia muitas informações sobre cultura norte-americana, a influência também africana, né, na cultura norte-americana. E eu, assim, menina, não é? Ainda muito, com todas aquelas referências, né, para resolver sem Wikipédia, sem internet, sem nada disso, né? Sim. E vejam bem a minha ignorância, né? Eu não sabia quem era Ray Charles, e o poema se intitulava Ray Charles, né? E era sobre o seu canto e sobre tudo aquilo que esse canto simbolizava e representava. Um poema muito forte, né? E a professora Silvia então descobriu, né, essa minha lacuna, né, cultural. Então ela pegou um pouco no meu pé com isso, e eu não esqueço disso, né? Como, né, eu precisei buscar toda essa informação. Eu tava trabalhando como, né, pesquisando sobre. Super pesquisadora. Eu queria estudar aquele poema e não dava conta de sair, e ainda não conhecia, né, quem era o Ray Charles. Isso faz parte, né, das nossas trajetórias de formação e de busca, enfim, né. Se graduando ganhasse R$1 a cada gafe que comete, tava todo mundo rico. Sim. A cada interpretação errada de algum poema, algum conto, pode passar os milhões para nós. A literatura, ela nos oferece muito esse desafio, porque ela incorpora muitas referências do mundo. Hoje nós lemos com um computador
do lado, né, buscando informações históricas, datas, nomes, palavras, termos, né? Então ela incorpora muito as linguagens e informações do mundo de uma maneira muito, muito natural, né? E o leitor precisa ter formação em repertório para dar conta da leitura, né? É claro que muito vai passar, e às vezes são as releituras que vão e até nós precisamos às vezes fazer pesquisa, né? Tem algum conselho para aqueles que entraram no curso, estão cursando há um bom tempo e querem entrar em letras? Pode ser diferente o conselho para cada um. Que escolhe. Entrar num curso, qualquer que seja, mas letras pede muito, isso é necessário uma entrega. É uma entrega emocional, é uma entrega intelectual, cognitiva, é um desejo, né? Merli ajuda nisso, o seriado, a pensar um pouco nessa questão do tesão mesmo. Isso eu sinto, às vezes, que falta em alguns alunos, né? Talvez até em alguns professores, né? Enfim, ou em alguns momentos, né? Da vida de um aluno ou de um professor, enfim, de cada um desses atores do processo. Achar esse lugar de tesão, seja na literatura, ou seja na linguística, ou seja no diálogo entre as duas, na poesia ou no romance, né? E isso vai fazer que a química toda se desenvolva de maneira mais natural. Curiosidade, eu acho que é fundamental, né? Ser curioso hoje, manter essa curiosidade meio, porque a gente às vezes não tem nem tempo de ser curioso, né? Porque as informações chegam tão rapidamente, então se permitir também se olhar, né, para dentro e ser curioso, então buscar, enfim, mas eu acho que principalmente essa entrega, esse tesão que é difícil, eu sei, né, mas acho que é uma busca fundamental, assim, e no caso de uma área como a nossa, né, talvez mais ainda, porque tem áreas que você vai ter uma recompensa financeira, por exemplo, né, que pode justificar tudo o resto, né? No nosso caso, a recompensa financeira, ela pode vir, mas ela terá de ser conquistada a duras penas, nós sabemos disso. Então, a diversidade também da formação, eu acho que é fundamental, né? Ampliar ao máximo essa formação. Porque nós não sabemos o que o mundo espera lá fora, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco nós vamos... Então, e as letras, elas permitem essa abertura. Então, diversidade na formação e tesão, eu acho, pela área, né? Tanto quanto possível. Sim, foi um bom conselho, prof. Muito bom. Antes da gente encerrar, tem algum projeto, algum trabalho, alguma coisa assim que tu queira divulgar para os alunos? Esse momento é todo teu, aberto para divulgações. Momento manda jobs aqui. Momento manda jobs. Como eu disse que valorizo muito a iniciação científica, desde que eu entrei na graduação, eu tenho um grupo de estudo que se encontra semanalmente ou quinzenalmente, depende do momento do semestre também e da quantidade de trabalho que o grupo tem, né? No momento nós estamos nos encontrando quinzenalmente à distância, né? E nós lemos literatura, né? Lemos literatura portuguesa, estamos lendo mulheres da literatura portuguesa que estão produzindo aí no final do século XX sobre diferentes temas e daí tem surgido todos os trabalhos que eu oriento. Nós, infelizmente, chegamos ao fim da nossa conversa. Foi muito bom conversar contigo, saber um pouco mais da tua trajetória como pessoa e como professora. Como quase psicóloga. Acho que a gente poderia ficar mais tempo, mas infelizmente a gente tem um tempinho. Mas é isso, foi muito bom conversar contigo. E a gente espera que tenha uma próxima oportunidade, que a gente possa conversar mais. Quem sabe surge algum outro mico para contar. Mas esse foi traumático o suficiente.
Meninas, desculpa meninas, mas assim, eu queria agradecer a oportunidade de falar, não é, nesse projeto que é tão lindo, tão bonito, né? Agradecer as perguntas e o interesse, né, e a disponibilidade do Grupo PET. Então, é outro trabalho, são esses trabalhos, esses projetos nos quais eu acredito, né, que estão fazendo a universidade realmente acontecer, né, movimentando, integrando e auxiliando e estimulando a formação, né, dos diversos componentes dessas redes, né. Obrigada mesmo pela oportunidade, né, e espero que vocês consigam tirar, não é, algum proveito do meu testemunho aqui, eu diria, né? Porque é uma espécie de testemunho, às vezes, bem particular.